Meus caros irmãos e amigos, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu quero saudar a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer que estamos aqui para dar prosseguimento ao estudo do segundo trimestre de 2023. Neste trimestre, estamos estudando sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E a lição que estudaremos nessa oportunidade é a lição número 8, que tem como título A Importância da Paternidade na Vida dos Filhos. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado neste canal e você que tem compartilhado este vídeo para outros irmãos e irmãs, professores e alunos. Agradeço a você de coração e peço que continue orando por nós para que Deus possa nos dar inspiração e graça para darmos continuidade a este tão importante trabalho que é ministrar as lições da Escola Bíblica Dominical para servir de subsídio e de auxílio para aqueles que estudam e para aqueles que ministram a palavra do Senhor todos os domingos pela manhã. Vamos então, neste momento, orar ao Senhor e pedir a sua graça sobre a nossa vida para que durante este tempo de exposição o Espírito de Deus possa nos usar para transmitir a sua palavra de forma fidedigna, a fim de que possa trazer para nós alento, consolo, exortação, orientação e, acima de tudo, nos dar um direcionamento para o que iremos falar para as nossas classes no próximo domingo. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, teu Filho, te agradecemos pela oportunidade rica que temos de, mais uma vez, através deste canal, transmitir a teus filhos, Senhor, esta importante lição que é estudada semanalmente, Senhor, a lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos oriente e que, acima de tudo, o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos e desde já te agradecemos. No nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, aos crentes da igreja que ficava na cidade de Éfeso, no capítulo 6, versículo 4, o texto que diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Repetindo: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Vamos então para a nossa verdade prática. Diz assim: quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Repetindo: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17 e versículo 22, e capítulo 8, versículo 1 a 3. Vamos, pois, a esta leitura, vamos ler na palavra do Senhor esse texto tão importante. Leremos então agora 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 a 17. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Então, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a hás de dar, e senão, por força, a tomarei.
Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22 diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, sendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Dele quem? De Samuel. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Isso é o que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 a 3. Vamos então agora prosseguir e ver os objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia. Segundo, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família. Vamos ver aqui casos extremos que devem ser evitados. Destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos é o terceiro e último objetivo da lição. O professor deve, portanto, focar nesses objetivos, ver até que ponto consegue atingi-los no transcorrer da sua aula. Apresentar o conceito de paternidade segundo a Bíblia, apontar os tipos de paternidade que são prejudiciais para a família e destacar a importância e o valor da paternidade responsável na formação espiritual e moral dos filhos. Vamos à nossa introdução. Nesta lição, focaremos duas famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Ofni e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são os responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Portanto, é responsabilidade dos pais educar os filhos, meus amados irmãos. Educar e mostrar o caminho da verdade. Como aprendemos na lição anterior, há casos de pais zelosos e filhos rebeldes. Entretanto, não podemos dizer que a paternidade não é importante, porque se o filho escolhe o seu próprio caminho, a paternidade então não tem importância. Pelo contrário, a paternidade é importante para dar o norte, a direção, o exemplo para os filhos. É claro que uns seguirão e outros não as orientações, os ensinos dos pais, mas o pai e a mãe devem estar ali como vigilantes, como mordomos, como pessoas que têm a responsabilidade de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, a paternidade dentro da família. Primeiro item do primeiro tópico, a primeira família. Após a queda, o primeiro casal, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. Portanto, diante desta primeira parte, nós vemos o quê? O pai como
um líder. Continuando, o papel da mulher era o de cuidar dos filhos da casa e ser a ajudadora de seu esposo. É claro que a mulher continua tendo este papel. Entretanto, a sociedade atual exige muitas vezes que a mulher ela deixe o seu lar para trabalhar, mas isso não quer dizer que o padrão divino foi quebrado. Não, o padrão divino está aí para servir de norte. Mesmo tendo que trabalhar, a mulher continua tendo a responsabilidade com o seu lar e com os seus filhos. Portanto, há de se ter um cuidado para não desviarmos do padrão divino a tal ponto de os papéis de pai e mãe ficarem completamente desqualificados. E muitos não conseguem mais entender o que é verdadeiramente o casamento, porque o papel de pai e mãe, de esposo e esposa, está ficando um pouco indefinido nas relações atuais. É preciso, então, voltar ao padrão divino e ver o que Deus estabeleceu para a família. Continuando, no caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Nós temos ali agora um outro elemento. Antes nós tínhamos o pai e sua família e sua clã. Tínhamos um momento que era um momento patriarcal. Agora, no outro momento, nós temos o quê? A formação de uma classe de pessoas que eram os sacerdotes. Tais pessoas, os sacerdotes, tinham agora a responsabilidade com o lar e a responsabilidade com o culto. E, infelizmente, há aqueles que dão mais importância à vida sacerdotal do que à vida familiar. E isso acaba acarretando um desvio de propósitos e levando famílias a problemas sérios de relacionamento, como vamos aprender nessa lição. Continuando, Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com seus filhos. Na sua revista está com os filhos. Você pode tirar o os e fica apenas com seus filhos. Eli e Samuel, dois exemplos de homens que, apesar de serem sacerdotes do Senhor e exercerem o seu sacerdócio de forma ilibada, ou seja, não vemos deslize de comportamento neles, infelizmente, eles não conseguiram dar a seus filhos o exemplo e transmitir para eles a mesma responsabilidade diante do povo e diante de Deus. Isso nós veremos que foi um problema para toda a nação de Israel. Segundo item do primeiro tópico, a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no exercício sacerdotal, mas foram descuidados em relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e proveem as suas famílias. Ora, estão ali cuidando da família, trabalham, sustentam a família, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. Ou seja, meu querido irmão e irmã que está me ouvindo neste momento, nós não podemos apenas cumprir o nosso sacerdócio, cumprir a nossa vocação, exercer o nosso ministério e achar que colocando comida dentro de casa basta, e achar que dando dinheiro a nossas esposas para fazer a compra da feira, para prover o que faltar dentro de casa, basta isso. Não, é preciso dar atenção, é preciso estar próximo dos filhos, da esposa, sentindo as necessidades deles e atendendo estas necessidades, não apenas material, mas também afetiva, mas também cuidando, acompanhando os filhos no seu desenvolvimento e vendo até que ponto eles têm um compromisso moral diante da sociedade e espiritual diante de Deus. Até que ponto eles estão comprometidos com a verdade da palavra de Deus,
com a oração, com a vida devocional. Sendo assim, é necessário que os pais atentem para a lição que nós estamos estudando, para a responsabilidade que temos e a importância da paternidade para a vida espiritual, moral e social dos nossos filhos. Continuando, é possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel? E eu destaco aqui que o tabernáculo, segundo Josué capítulo 18, versículo 1, capítulo 19, versículo 51, e Juízes capítulo 21, 19, o tabernáculo ele foi armado na cidade que nós conhecemos como Siló. E nós lemos aqui no texto sagrado que os sacerdotes de Eli ali recebiam o povo em Siló, onde estava armada a tenda da congregação, ou seja, aquele tabernáculo que percorreu todo o deserto. Agora ele foi armado em Siló e ali permaneceu até que fosse construído o templo sagrado. E então o local de culto passou a ser o templo, que nós chamamos de o Templo de Salomão. Continuando, infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não o exerciam dentro de casa, porque os filhos os enganavam. Os filhos de Eli foram chamados de filho de Belial. Nós vamos ver o que significa esta palavra. Ou seja, estavam ali no lugar santo, no lugar onde deveriam ter uma vida santa, reta, pia, diante do Senhor. Mas eles pecavam contra o Senhor, faziam o povo desprezar a oferta do Senhor e ainda cometiam pecados horrendos, com mulheres fazendo filas para terem relações sexuais com os filhos do sacerdote ali no lugar santo. Então, irmãos, veja que interessante, irmãos, é importante essa lição, porque nos dias atuais nós vemos muitos filhos de obreiros, de pastores, que se desviam e que profanam também o santo sacerdócio dos seus próprios pais, ou seja, contaminam o sacerdócio. Deveriam ser os maiores seguidores de seus pais, mas são pessoas que levam o povo a desprezarem o culto sagrado. Continuando então, vamos para a próxima tela. Os problemas de uma paternidade ausente é o terceiro item do primeiro tópico. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. Alguns estudiosos chegam a dizer que é importante que, desde a gravidez, o pai se aproxime do ventre onde está sendo gerada aquela criança e que ele fale desde antes da criança nascer. Ele converse com o seu filho, porque a mãe faz isso também. E lá no útero, no interior da mulher, já se pode perceber o som da voz masculina grave do homem e o som da voz meiga feminina da mulher. Isso faz com que a criança já nasça com entendimento de quem é seu pai e sua mãe, e assim possa criar essa identidade. Vindo então os meses e anos, a criança vai entendendo este equilíbrio que tem entre a posição do pai e a posição da mãe. Como isso é importante, irmãos, para a formação da criança, porque ela vai entendendo que existe uma voz que ela deve ouvir, uma voz que ela deve estar atenta, uma voz que ela deve reconhecer desde o ventre, e isto faz com que ela tenha uma boa formação e desde o ventre já entenda esta submissão a esta voz do pai e da mãe que
futuramente vai cuidar dela durante toda a sua vida até chegar à idade adulta. Prosseguindo, o pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, a gentileza, o falar correto, evitando aquelas palavras obscenas, evitando a palavra grosseira. O pai vai mostrando ao filho o que falar, o que não falar, porque ele vai ouvir de outros coleguinhas palavras obscenas, palavras impróprias, e o pai então vai corrigir no ambiente do lar e vai conduzir esta criança com toda a sabedoria que recebeu de Deus para cuidar dos seus filhos. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. Se nós não instruirmos o nosso filho, meus amados irmãos, o vizinho vai instruir, o traficante vai instruir, outras pessoas vão tomar o nosso lugar. Então, não se omita, assuma a sua responsabilidade como pai e eduque o seu filho orientando-o segundo o que diz a palavra do Senhor, segundo os preceitos santos do Senhor. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. Isso, meus amados irmãos, tem acontecido. É claro que nós vemos uma mudança nos últimos anos da postura dos obreiros, mas quantos de nós presenciamos obreiros e obreiras que não têm tempo para os filhos e simplesmente estão tão envolvidos nas coisas da igreja que permanecem na igreja o tempo todo, de segunda a domingo, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para um diálogo, não tem tempo nem de sentar à mesa para comer juntos, e isso não é bom. Isso causa problemas futuramente no relacionamento, na formação moral, na formação espiritual, e faz com que aquela criança seja como os filhos de Eli ou os filhos de Samuel. Crianças que, mesmo tendo o pai como um sacerdote, mesmo tendo o pai como obreiro, como um pastor, acabam se desviando dos caminhos retos do Senhor. Prosseguindo, tipos de paternidade extremista é o segundo tópico da nossa lição. Vamos lá. Não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só. E a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. Vejamos. Primeiro, a paternidade autoritária. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória, sem vontade. Geralmente a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordem aos filhos e exige o cumprimento desta ordem sem questionamento, e exige que o filho simplesmente abaixe a cabeça e não fale nada, porque ele é o pai, ele é a autoridade, ele é o chefe, e às vezes vem de forma violenta e coercitiva para que ele entre no, entre aspas, caminho que o pai quer conduzi-lo. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos, que se desviam e, infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Então, este extremo, este zelo extremista de achar que o filho ele é apenas alguém que deve receber ordens, que não deve se pronunciar, e às vezes o filho traz de fora os seus questionamentos, às vezes o filho traz de fora as suas perguntas, às vezes o filho traz de fora o conflito, e você como pai e mãe deve então sentar, ouvi-los e assim instruí-los de acordo com a palavra de Deus, para que não haja desvio de conduta dele, tanto moral quanto espiritual. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os
na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja, isso não é perder a autoridade, meus amados irmãos. Isto é entender que o mundo que nós vivemos hoje é um mundo dinâmico. E se nós não tomarmos a posição de instrutores, seremos apenas mais uma voz. Mas não podemos ser mais uma voz, temos que ser a voz do pai, a voz da mãe, instruindo, orientando, dando conselhos, orando e conduzindo os filhos no caminho que devem andar. Segundo extremo, a paternidade permissiva, quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade, ou até mesmo maternidade, é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com suas necessidades emocionais e físicas. E aí eu trouxe um versículo importante que está na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 7 e 8, que diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, que filho há a quem o pai não corrija? Há pais que são tão permissivos que nunca corrigem os filhos, nunca os chamam a atenção, nunca os chamam à reflexão, nunca os chamam à razão, ou seja, fazê-los raciocinar, pensar o que falaram, como agiram, para poder ter uma posição, uma postura, uma reação adequada diante do mundo que os cerca. Então, irmãos, devemos sim influenciar na vida dos nossos filhos, não sermos permissivos ao extremo, mas ter em nosso ambiente familiar a autoridade e a liberdade equilibradas, para que assim a família possa crescer e se estabelecer, e assim possa progredir na fé, na graça do Senhor, na vida também profissional e na sua vida moral. Tudo isso deve ser muito bem equilibrado para que não haja transtornos maiores no futuro. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas na vida. O sábio Salomão adverte-nos: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, ou seja, você não repreende logo, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. A repreensão deve vir no momento certo. Salomão escreveu sobre repreensão e correção. E certa vez ele escreveu sobre as repreensões da correção. Então, a repreensão é a advertência, é chamar a atenção mesmo. A correção é mostrar o caminho. Então nós precisamos repreender e corrigir, corrigir e repreender. Tudo com a dosagem certa, para que não haja ofensa, mas também não haja omissão. Continuando, os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. Eli criou filhos que se tornaram profanos. Terceiro item do segundo tópico. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo que significa, irmãos, em outras palavras, sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável que um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornou-se um pai relapso com a família. Então, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Não é porque é filho de crente que é crente. É preciso ter experiência com Deus
E é preciso conhecer a Deus. Não é porque é filho de pastor que é um pastorzinho. Não. Não é porque é filho de obreiro que é um obreiro em potencial. Pode ser que não seja. O que vai determinar isto é se ele conhece o Senhor ou se não conhece o Senhor. Se ele tem vocação ou se não tem vocação. Se ele é chamado para ser pastor ou não é chamado para ser pastor. Mas isso só vai se revelar se este jovem, se esta jovem estiver na presença de Deus, servindo a Deus em sinceridade e verdade. Portanto, é importante ver até que ponto nossos filhos conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, têm comunhão com Deus e vivem verdadeiramente a fé cristã. É importante que os pais monitorem seus filhos, não os vigiando obcecadamente, mas monitorem para ver até que ponto eles têm realmente compromisso com Deus. Filhos às vezes que não querem nunca se batizar, filhos às vezes que não querem nunca estar na igreja, está sempre procurando uma desculpa, algo para fazer na hora do culto, na hora da reunião, e não tem aquele prazer de estar na casa do Senhor, cantando louvores a Deus, orando, tocando um instrumento, quem sabe. É preocupante quando isso acontecer. Tome cuidado, meu querido irmão e irmã que está me ouvindo. Cuide para que a sua família esteja na presença de Deus e seus filhos conheçam a Deus de fato. Terceiro tópico da lição, o fracasso de dois pais relapsos com os filhos. Omissos para com os filhos é o primeiro item do terceiro tópico. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imaginem, um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. Samuel, diz a Bíblia, que tudo que ele falava se cumpria infalivelmente. Samuel era reconhecido em todo Israel, mas por causa dos filhos ele foi rejeitado. Isso é um sinal para nós como obreiros do Senhor. Cuidado para que o seu ministério não seja rejeitado por causa da forma como você cuida dos seus filhos, de forma relapsa, de forma irresponsável, e isto resultar na rejeição do seu ministério diante da igreja. Isso acontece e com muita frequência. Muitos pastores e líderes têm um ministério maravilhoso, são usados por Deus, são verdadeiros Samuéis. Mas quando se olha para os seus filhos, para a sua esposa, aí se vê que falta o cuidado para com a família, para com o lar. É o que veremos daqui a pouco quanto à instrução que o apóstolo Paulo dá concernente a isso. Continuemos. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que, para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Repetindo, governar bem, ter o governo da sua casa. Lembra que nós falamos no início sobre a liderança. A liderança não pode ser menosprezada. O pai, o obreiro, o servo do Senhor precisa ser líder da sua casa. E quem lidera, governa. Governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição é uma das principais condições para ser obreiro do Senhor. E a pergunta que fazemos sempre aos candidatos ao ministério: a sua casa está sendo bem governada? Seus filhos estão em sujeição? A sua esposa lhe respeita como um verdadeiro obreiro? Porque, irmãos, se o ministério não é exercido dentro de casa
ou seja, a liderança, o reconhecimento ministerial de um pastor, de um líder, não é reconhecido pela sua própria esposa e pelos seus filhos, a igreja não vai respeitar este obreiro, ainda que seja um excelente pregador, um excelente ensinador. A igreja vai olhar para a sua família e vai dizer: não governa bem 3, 4 ou 5 pessoas, imagine governar bem 50, 100, 200 pessoas. Imagine como governar a igreja do Senhor sem ter o governo da sua própria casa. Jamais. Prosseguindo, é preciso ensinar a disciplina para seus filhos. Para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Irmãos, é importante demais isso aqui. Os filhos, eles não estão apenas dentro do lar como pessoas isoladas, elementos isolados. Eles têm uma vida moral, espiritual, profissional, estudantil, que o pai precisa participar, que o pai precisa acompanhar. Mesmo que ele não tenha conhecimento suficiente para ajudar os seus filhos nas tarefas educacionais, por exemplo, nas tarefas escolares, mas só a sua presença, o seu afago, a sua participação, a atenção dispensada já vai fazer com que o seu filho se sinta confortável para aprofundar-se nos estudos e melhorar o seu desempenho. Pense nisso. Reserve sempre momentos para estar junto com a sua família, em especial junto com os seus filhos, para que a família esteja bem estruturada, com base no amor, no respeito, na comunhão, que faz a grande diferença em uma família cristã. Prossigamos. A isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja na atualidade exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. O obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Isto é o que nós estamos repetindo aqui e é importante que se diga isto. Eli e Samuel, talvez por causa do envelhecimento, talvez por causa do cansaço, eles já não conseguiam acompanhar os seus filhos no que eles faziam no próprio tabernáculo, o caso de Eli, e diante do povo, o caso de Samuel, que era juiz em toda a terra, mas os seus filhos, ao invés de julgarem com retidão, diz a palavra do Senhor, que eles se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Ou seja, eram juízes desleais, não como seu pai Samuel. Portanto, amados irmãos, é imprescindível atentarmos para a educação dos filhos como responsabilidade nossa. A responsabilidade é dos pais. Tratamento inadequado. Terceiro item do terceiro tópico. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com os seus filhos no ambiente eclesiástico. Isto aqui também é muito importante. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação. Há uma pressão natural, eu colocaria a palavra sobre no lugar de com, há uma pressão natural sobre a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. O pastor, ele é sempre muito observado, ele é uma pessoa pública. E a esposa do pastor, às vezes, nem sabemos tanto o nome dela, mas sabemos que ela é a esposa do pastor. Os filhos do pastor também olhamos como os filhos do pastor. Às vezes se esquecem até do nome dos nossos filhos, chamam os nossos filhos pelo nosso nome. Chamam meu filho de Danielzinho, isso é muito comum acontecer. Por quê? Porque se vê nos filhos a figura do pai. E isso causa uma pressão sobre os filhos, como se eles carregassem sobre si uma carga mais pesada do que os outros filhos, do que os filhos dos outros irmãos. Isso tem prejudicado muito também o desempenho do ministério e da
espiritualidade dos filhos. Alguns são beneficiados, alguns são condecorados, porque é o filho do pastor. Se exige muito mais punição, porque ele é filho do pastor. Então, há de se ter um tratamento adequado para com os filhos dos obreiros e principalmente para com os filhos do pastor. Prosseguindo, entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. E às vezes a gente pensa que porque é filho do pastor não pode ser advertido, porque é filho do pastor não pode ser chamado a atenção, porque é filho do pastor tem que ser rodeado de cuidados especiais, e isso acaba prejudicando a vida espiritual desta criança, desse adolescente, deste jovem, porque vive super protegido, super amparado, quando deveria ser tratado como os outros filhos. Se for necessário chamar a atenção sim, advertir para que possa endireitar as suas veredas se porventura estiver desviando-se da vereda do caminho do Senhor ou dos preceitos do Senhor. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sadio com os filhos dos obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se, não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. É o que temos lido aí muito em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4, principalmente o versículo 4, que é o nosso texto áudio. Sendo assim, meus amados irmãos, é importante ter esse equilíbrio. Não é porque é filho de pastor que vai ser protegido, não é porque é filho de pastor que vai ser perseguido ou também vai ser super protegido. Deve ser tratado como os filhos dos outros irmãos. Precisa de orientação, precisa estar presente na escola dominical, precisa obedecer os diáconos da igreja, precisa se submeter às lideranças da igreja. Ah, mas eu sou filho do pastor, eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Não, pelo contrário. Você deve ser o exemplo de obediência para os outros jovens, para os outros filhos, para os outros adolescentes que não são filhos de nenhum membro do ministério. Sendo assim, é bom ter esse equilíbrio. Eu conheço casos de igreja que estão fazendo eventos para os filhos dos pastores. Por quê? Porque entendem que eles passam por uma mesma situação. Uma situação de estar sempre sendo vigiado, sempre sendo olhado, sempre sendo observado. E isso causa sobre eles uma pressão. E eles precisam trabalhar isso de forma muito natural e entender que eles não podem nem se tornar filhos de Eli, no sentido de irem para a profanação do culto, e nem também serem venerados como os filhos intocáveis do pastor. É preciso entender este equilíbrio e tratá-los como tratamos a todos os membros jovens, adolescentes da igreja. Amém? Vamos então para a nossa conclusão. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Amém! Terminamos mais esta aula convidando você para a 9ª lição do segundo trimestre de 2023, quando estudaremos sobre uma família nada perfeita e falaremos simplesmente sobre a família do rei Davi. Conto com você aqui na próxima semana e aqui se espere seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Continue orando por nós para nós continuarmos este importante trabalho e que você possa ter uma excelente aula no próximo domingo. Assim me despeço no nome de Jesus. Amém e amém.